Olá, meus caros ouvintes, aqui é o DM em mais um episódio do Dicas do DM e hoje eu quero falar de um assunto bem interessante que é jogadores novatos, jogadores que estão começando agora o RPG, como introduzi-los para que eles não peguem nenhum tipo de mania e nenhum tipo de hábito que seja prejudicial ao jogo ou que se tornem, como nós costumamos brincar bastante, combeiros, para que eles não se tornem combeiros safados que nós temos que estar combatendo por aí nas histórias de RPG. Então fica comigo, já deixa seu like, já deixa seu comentário, deixa sua experiência, tá? E já compartilha com seus grupos de RPG, manda pro seu mestre, manda pros seus jogadores, que a nossa intenção principal aqui é conversar, dialogar e trazer experiência para melhorar nossos jogos. Então fica comigo que nós começamos mais um Dicas do DM. Todos nós temos um interesse muito grande de trazer novos jogadores para as nossas mesas de RPG. E muitas vezes nós trazemos pessoas que não têm a experiência do RPG de mesa, não sabem como funciona, às vezes elas acham muito estranho quando você fala e tenta explicar como é aquela atuação de papéis e tal, e como que o jogo ocorre dentro da imaginação dos jogadores. Muitas pessoas têm uma dificuldade inicial de compreender, e isso é normal. Todos nós passamos por isso quando fomos apresentados ao RPG em algum momento das nossas vidas, no começo da nossa caminhada dentro dessa jornada. Então é muito natural esse tipo de dúvida. Mas também é interessante a forma como a gente aborda e responde essas questões para aquelas pessoas que vêm nos perguntar como que é o RPG de mesa, o que ele é, como ele funciona. Nossa primeira resposta é dizer que é um jogo que as pessoas jogam ao redor de uma mesa, enquanto um vai contando uma história, os outros são participantes dessa história. Basicamente esse é o resumão que a gente costuma dar para as pessoas que começam a jogar. Mas também, além disso, a gente pode acrescentar outras coisas interessantes, para explicar para a pessoa como é que funciona. Tornar mais claro especificamente o fato da interpretação dos papéis. Nós nos juntamos ali basicamente para atuarmos como outros personagens de outras épocas, de outros mundos, numa fantasia clássica medieval, ou numa ficção científica espacial, ou numa história de terror. Então a gente está sempre lidando com essas questões. Então a gente sempre vai falar assim, a história se passa em tal lugar, em tal época, existe a possibilidade dela ser uma fantasia, existe a possibilidade dela ser um terror, existe a possibilidade dela ser um sci-fi. E o propósito é atuarmos lá dentro, sermos um personagem, basicamente vivemos dentro de uma história, como se fosse de um livro, ou de um filme, ou de um teatro, basicamente isso. E é interessante falar sobre isso para um jogador novato, porque ele já vai pensar, o foco então é atuar. O foco então ali basicamente é atuar dentro de uma história junto com outras pessoas que também estão atuando. Então isso já muda um pouco o foco do cara, O foco do jogador novato já não é tanto ali escolher raça e classe, como a gente costuma fazer, mas o foco é atuar, que é o que mais falta, Quem nunca jogou numa mesa em que o jogador ele não sabia atuar muito bem, e o jogador ele não tinha muita experiência, ele sempre estava ali mais quieto, mais calado, às vezes referindo ao personagem em terceira pessoa, o que é muito comum e é natural. Tem pessoas que vão agir assim, tem pessoas que vão interpretar o personagem assim, não tem problema, e não é problemático. Mas às vezes as pessoas tendem a ter esse tipo de atitude mais pela forma como você apresentou o jogo a essas pessoas do que de fato a atitude delas é dessa maneira. Então é importante lembrar que quando você for abordar o RPG para o jogador novato, falar assim, é um jogo em que nós somos participantes de uma história, em que uma pessoa conta uma história e que nós atuamos dentro dessa história como personagens. Nós somos os personagens em si. E quando ela pega essa ideia de pegar esse personagem, ser esse personagem especificamente, aí sim ela pega mais ou menos a ideia central do que é o RPG e traz, basicamente o seu talento ali da hora de atuar, como que ela faz, como que ela é, e ela vai colhendo aquelas experiências ao longo dos jogos. E eu digo isso porque muitas vezes nós temos abordado o RPG para pessoas que não conhecem de uma maneira não errada, eu diria, mas de uma maneira um pouco pobre, Às vezes a gente fala do RPG e tal, mas tende a dizer, você tem que escolher uma raça, uma classe, você tem que escolher isso tem que ser aquilo, e aí você vai jogar com essas coisas, sendo que você não traz a ideia de que, você vai escolher tudo isso, mas também você vai atuar com tudo isso, você vai agir com tudo isso, E se você fosse um meio orc, se você fosse um meio orc bárbaro, como era que você agiria, Se você fosse um
um defensor da Aliança Rebelde do Star Wars, como é que você reagiria? Se você fosse um personagem dos contos do Lovecraft, como que você reagiria? Como que você atuaria? Como que você conversaria, né? Então, tem toda uma questão ali por trás. Então, às vezes é papel da mesa inteira para introduzir aquele novo jogador, explicar, ajudá-lo a entender como é que funciona a atuação, entender que ninguém começa de maneira perfeita e que somente com anos e anos e anos de tentativa e erro e de prática que a gente pega alguma experiência dentro dos jogos juntos na mesa. Então, tentar abordar e mostrar que o RPG não é só uma escolha de mecânicas, mas principalmente, de modo especial, ele é um mergulho dentro de uma história na qual eu serei um personagem dessa história, um dos personagens deste mundo, e vou atuar ali dentro daquela trama a qual o mestre vai contar. Mas como introduzir esse jogador dentro do jogo? Afinal de contas, ele não vai ter nenhuma experiência. E aí que tá, né? Você já vai ter explicado como é que é o jogo, vai ter focado que o foco é a atuação de papéis, de modo especial ali a forma como ele vai interagir com os outros personagens e os personagens do mestre dentro da história, de modo especial ali, principalmente entre os seus companheiros, outros personagens que vão estar ali dentro do grupo, mas também fazer com que ele experimente isso na prática, trazendo ele para o jogo, né? No começo, eu sempre achei que o jogador, para que ele se torne bom como jogador, ele precisa estar jogando, né? E mesmo aqueles jogadores novatos que não têm experiência nenhuma, zero, mesmo depois de você explicar, mesmo que ele ainda não tenha nenhuma noção ou entenda completamente como é que o jogo funcione, seria ideal levar ele para a mesa para que ele de fato experimentasse como aquilo é. Então assim, se a mesa já tiver pelo menos alguns jogadores experientes, isso já vai ser muito bacana, porque o jogador ele já vai interagir com jogadores que já vão saber entender, acolher, compreender ali as limitações daquele jogador novato. Então eles já vão começar a ajudar, a guiar, a levar o jogador, principalmente por um caminho em que ele foque principalmente em ser aquele personagem que ele escolheu montar no começo do jogo. Agora, se a mesa inteira é de jogadores novatos e só há o mestre, então aí o trabalho fica um pouco mais complicado. Então o mestre ele vai ter que guiar. Então qual é a ideia? Começar com mesas pequenas, não com muitos jogadores, você trazer ali 3, 4 jogadores, começar a guiá-los ali dentro daquele mundo e trabalhar com os personagens do mestre a atuação desses personagens, porque o jogador ele vai ver como que o mestre atua e a forma como o mestre atua vai influenciar o jogador também a atuar. Às vezes o mestre ele faz uma voz diferente para um personagem, às vezes ele faz um jeito diferente, um gesto diferente, um olhar diferente, um tom diferente. Então o jogador vai compreender que, bom, se eu estou jogando com um personagem parrudo, fortão, bárbaro, eu vou fazer uma voz um pouco mais grave para ele. Mas se eu estou jogando com um halfling, um gnomo, eu vou fazer uma vozinha mais fininha. Então o jogador ele vai ter mais ou menos essa noção de como que ele pode interagir usando as ferramentas que ele dispõe ali, que é ele mesmo como um atuante dentro daquela história. Então, quando todos os jogadores são novatos, seria ideal o mestre fazer mesas pequenas, depois trazer todos, né? É claro, tudo isso tendo em vista que ele já explicou como é que funciona o jogo antes, que ele já deu a entender que o foco é a atuação de papéis. Aí vem o ponto seguinte, né, que é explicar as mecânicas do jogo. É aí que entra finalmente como é que é a mecânica do jogo, com o que você pode jogar, quais são as regras do jogo, e é aí sim que a gente entra, né? Só depois desse ponto é que a gente vai explicar quais são as regras do jogo. Se você estiver jogando Dungeons & Dragons, você vai lá explicar para o jogador, bom, tem divisão de raça e classe, né? Você monta o personagem aqui e tal, tem pontos de vida, tem classe de armadura, tem iniciativa. Se você for explicar ali um Call of Cthulhu pro personagem, pro jogador, você vai explicar ali que tem pontos de poder, se for o sistema da Chaosium, né? Pontos de poder, pontos de magia, pontos de sanidade e por aí vai. Então o jogador ele vai compreender dentro dessa introdução toda que as mecânicas do jogo são um fator secundário e que o principal, de fato, é ele agir como o personagem dele dentro da história. Eu tenho percebido que os jogadores ao longo do tempo empobrecem muito a atuação de seus personagens em vista do dano que eles podem causar e das habilidades especiais que eles têm. É claro, todas essas coisas acrescentam no jogo, afinal de contas elas estão lá, mas elas não podem ser o foco principal. Você não pode inverter a ideia de que o RPG ele é um jogo de interpretação de papéis e não um jogo de causar dano e destruir
coisas, né? A gente reduz muito. Eu não falo com relação a sistemas, não faço nenhuma crítica com relação a sistemas, eu faço mais com relação a mestres e jogadores que não têm essa como que eu posso dizer, esse equilíbrio para conduzir o jogo, o que é essencial. Você pode, é claro, fazer uma vez na vida ou outra um jogo que os personagens só causem dano e tal, todos os jogadores vão compreender isso e vão jogar, mas ninguém fica o tempo todo jogando um jogo desse, é muito maçante e cansativo. O jogador ele vai querer segredo, vai querer história, o mestre também inevitavelmente vai querer fazer essas coisas. Por isso que a prioridade do jogo sempre vai ser a história do jogo em si. E aí os jogadores vão estar como participantes, o mestre vai estar como participante, todos ali cooperando para que a história se construa e fique mais sólida. E os outros elementos são marginais, são secundários ali para aquela construção. Então, se você está introduzindo um novo jogador, procure mostrar a mecânica do jogo de uma maneira secundária. Explique e foque principalmente na atuação de papéis, no posicionamento ficcional do seu personagem, em como interpretar aquele personagem, em como esse personagem dê referências ao jogador, né? Por exemplo, ele quer jogar de bárbaro, bom, apresenta lá o Conan, o bárbaro, para ele, né? Se ele quer jogar com um feiticeiro, um mago, mostra lá alguma coisa que tem a ver com esse conteúdo, o Gandalf, né? Você vai ter essas ferramentas, vai mostrar para o jogador ele vai ter ali uma bagagenzinha, uma referência da qual tirar aquele seu personagem. Esse é o principal, as mecânicas vêm sempre em segundo lugar, porque assim você introduz o jogador de maneira correta. Se você inverte o processo, o jogador ele vai ficar sempre focado ali em escolher a raça e a classe, a melhor combinação possível, que vai dar mais recursos, e ao invés de focar ali no personagem em si, né? Às vezes ele vai combinar uma raça, uma classe, um arquétipo, um antecedente, um talento, vai combinar todas essas coisas que vão ficar totalmente distoantes na personalidade de um personagem, mas que vão fazer sentido na mecânica, porque se combinar isso com isso vai dar tantos dados de dano, e isso com isso vai dar tanto de dano. Então ele faz ali a famosa build, né? O jogador ele foca na build dele, independentemente de como aquilo afete a personalidade do personagem, a integridade ficcional do personagem, e ele vai pra frente, vai montando aquele quebra-cabeça bizarro, aquele Frankenstein sinistro e estranho, ao invés de montar ali um personagem que tá mais na cara daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele quer atuar, né? É muito interessante você focar nisso. Então, nas dicas do DM de hoje eu vou deixar essa dica. Você quer introduzir jogadores novatos? Você quer levar esses jogadores a uma experiência melhor de RPG? Quer fazer com que eles sejam jogadores mais competentes no futuro, para que eles fiquem melhores e evitem dar muita importância às mecânicas? Comece ensinando eles a se posicionar ficcionalmente como seus personagens. Eles não vão jogar mais com a ficha, mas sim com a imaginação, com os personagens dentro das suas mentes. E aí que acontece o teatro da mente, aí que acontece tudo. E aí que rola todo o processo daquele deslumbramento que o RPG nos traz. Então, desde já deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua experiência. Se você tem alguma crítica também, pode deixar aí. Nosso propósito é conversar, é dialogar, é levar experiência. Lembrando algo muito importante, todas essas dicas que eu trago aqui para vocês, eu trago da experiência das mesas que eu já joguei, das mesas que eu já mestrei, dos anos de experiência de RPG que eu vejo, observo, jogo. Enfim, todas essas coisas são, como dizem por aí, como diz o apotecário, arcano XP que a gente troca, né? Então vamos trocar essa experiência, vamos acrescentar, vamos ajudar, que quanto mais a gente melhorar a experiência dos novos jogadores, melhor vai ser para os futuros mestres, né? É isso aí, meus caros aventureiros. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seu grupo de RPG, e nos vemos entre os dados.